Até onde eu saiba, pela primeira vez na história, um filme de temática LGBT vai ser refilmado. O filme em questão é Os Rapazes da Banda, lá de 1970, que, conforme diversas notícias publicadas aí pela internet, está sendo refilmado pela Netflix. Isto, por si só, já é inesperado, mas a coisa fica bem bizarra quando a gente sabe que Os Rapazes da Banda é considerado um filme negativo, preconceituoso e até nocivo pela imensa maioria da comunidade LGBT. É claro, por aqueles que viram o filme. Inclusive, Os Rapazes da Banda foi alvo de protestos nos Estados Unidos em alguns cinemas na época. E por que isto? Por que essa repulsa? Por que essa rejeição? Por que houve todos estes protestos? Bem, o fato é que, apesar de ter sido escrito por um gay, no caso o Mark Crowley, que adaptou para o cinema uma peça de sua própria autoria, os rapazes que a gente vê no filme são, na sua maioria, estressados, perturbados, neuróticos e bem mal resolvidos. Isto sem falar em coisas como autoaversão, infidelidade, drogas, suicídio e outros sofrimentos mais. Ou seja, coisas bem distantes de ideias positivas como empoderamento ou gay pride. Então, por que essa refilmagem? Qual seria a intenção? Qual é o objetivo? Esta nova versão deveria ser realizada? Bem, eu tenho a minha opinião, mas vou deixar para dar lá no final do vídeo. Por enquanto, nós vamos acompanhar a história da peça que estreou lá em 1968. Depois, vamos ver como foi a produção do filme em 1970. Vamos falar também sobre a remontagem da peça em 2018 na Broadway, numa grande produção para comemorar os 50 anos da estreia da peça lá em 1968. E por fim, vamos falar dessa refilmagem que está rolando aí na Netflix e que está prevista para estrear em 2020, ou seja, exatamente 50 anos depois da estreia do filme lá nos Estados Unidos em 1970. Então, relaxa aí, já vimos que temos muito assunto pela frente e vamos juntos na nossa volta de hoje pelo mundo queer. Em 1968, estreou em Nova York uma peça prevista para ter apenas 5 apresentações. Claro, eu já vi versões dizendo que seriam 7 apresentações, mas vamos assumir aqui que seriam 5 apresentações. O local destas apresentações chamava-se Soho Playhouse, que era um local pequeno, meio de vanguarda, onde autores desconhecidos de teatro podiam apresentar ali pela primeira vez uma peça sua totalmente inédita. No caso, a peça era Os Rapazes da Banda, como eu disse antes, do Mark Crowley, que pela primeira vez na história trazia aos palcos um elenco inteiramente masculino numa trama 100% homossexual. Mas e daí a gente se pergunta, que peça é esta? Como é que ela foi escrita? De onde é que ela veio? Qual foi a motivação do autor para escrever a primeira peça 100% homossexual da história? Bem, para responder essas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouco mais para trás, lá para 1960, que foi quando o Mark Crowley trabalhou como assistente de diretor do Elia Kazan no Clamor do Sexo, um filme excelente que tinha como protagonistas os belos Warren Beatty e a Natalie Wood. A Natalie, que também foi estrela do ótimo musical Amor Sublime Amor e que infelizmente morreu de forma trágica lá em 1981. O encontro do Mark com a Natalie nas filmagens do Clamor do Sexo foi fulminante e eles se tornaram grandes amigos, mas grandes amigos mesmo, tipo Best Friends Forever, aquele tipo de relação para durar a vida inteira. Tanto que, depois que terminou o Clamor do Sexo, a Natalie batalhou para o Mark trabalhar como escritor em Hollywood, só que ele nunca conseguiu vender um único roteiro. Ele, inclusive, chegou a escrever um roteiro especialmente para ela, chamado Cassandra no Casamento, que era uma história, que era um drama sobre 2 irmãs gêmeas idênticas, sendo que uma era lésbica. É claro, né, que um roteiro destes jamais seria filmado naquela época. Outra tentativa de ele se lançar como escritor foi quando ele foi coautor de uma série de televisão para a diva Bette Davis. No caso, o show, a série se chamaria A Decoradora, que inclusive chegou a ter um episódio piloto filmado,
que nunca foi ao ar, que nunca foi comprado por nenhuma emissora de televisão dos Estados Unidos. O que é curioso é que hoje este episódio da decoradora é encontrado no YouTube e é um tipo de objeto de culto. Inclusive recebeu até uma tweetada de recomendação da RuPaul. Bem, mas o fato é que lá por 65, 66, o Marty, como se diz, estava numa pior. Ele estava sem dinheiro, sem trabalho e acabou entrando num sério quadro de depressão. Foi quando então a Natalie apareceu e lhe estendeu a mão. Ela inclusive chegou a oferecer para ele, como presente de aniversário, um tratamento com um analista. Ele, quando ouviu essa proposta da Natalie, ficou chocado e recusou. Mas depois ele pensou, viu, refletiu que realmente ele estava precisando e acabou aceitando essa oferta dela. Foi nesse período então que ele meio se recolheu do mundo e foi para a praia para cuidar da casa de uma amiga dele, estrela de Hollywood. E foi lá num domingo que ele leu no The New York Times um artigo chamado The Homosexual Drama and Its Disguises, que a gente poderia traduzir como o drama homossexual e seus fingimentos, suas falsidades, suas dissimulações. Enfim, um artigo onde o crítico teatral Stanley Kaufman reclamava que os 3 maiores teatrólogos dos Estados Unidos eram gays que se recusavam a escrever sobre a homossexualidade de forma efetiva. E mesmo sem ele citar nomes, todo mundo sabia que ele estava falando do William Inge, do Edward Albee e do Tennessee Williams. E aí, então, quando o Marty leu esse artigo do Stanley Kaufman, ele teve uma espécie de insight. Daí ele parou e pensou: tá aí, me parece uma boa ideia. Nunca tinha pensado nisto. Eu vou fazer isto. Tô na merda mesmo e não tenho nada a perder. Vou escrever a primeira peça 100% homossexual da história. O que ele fez então foi baixar a cabeça e em 5 semanas o texto estava completamente pronto. O que ele fez então foi botar a peça debaixo do braço e se mandar para Nova York para ver se ele conseguia diretor, agente, produtor, elenco, enfim, um povo com coragem suficiente para levar os rapazes da banda ao palco. Sem entrar em detalhes, o que dá para dizer é que a coisa não foi nada fácil, pois ninguém tinha visto algo como aquilo até então. Inclusive se dizia que seria praticamente impossível encontrar atores que topassem participar de uma peça 100% homossexual. Mas o bizarro é que o primeiro ator a topar, a participar da peça, foi o Lawrence Luckinbill, que era um amigo hétero do Marty lá da época da faculdade. Enfim, vários perrengues depois, finalmente a peça estreou naquele espaço minúsculo. Como eu disse antes, para apenas 5 apresentações, ou 7, conforme a versão. De qualquer forma, eram poucas as apresentações. Só que os rapazes da banda virou literalmente um fenômeno da noite para o dia. No documentário Making the Boys, que fala sobre a peça e fala sobre o filme lá da década de 60 e 70, o ator Lawrence Luckinbill disse que no dia seguinte à estreia da peça, ele estava caminhando, estava passeando com seu cachorro e ficou surpreso quando viu que a fila para comprar o ingresso para os rapazes da banda se estendia por quase 3 quarteirões. Diante do sucesso estrondoso e inesperado, a peça teve que migrar para um espaço maior, que no caso foi o Teatro 4. E lá no Teatro 4, a peça ficou em cartaz até meados de 1970, com mais de 1000 apresentações. Mas enfim, sobre que tratava essa tão polêmica peça? Em resumo, dá para dizer que os rapazes da banda apresentam 7 amigos, todos gays, que se encontram para celebrar o aniversário de um deles. Só que aquilo que começa como uma agradável confraternização entre amigos, acaba num épico festival de baixaria e de degradação humana, com muita agressão, muita humilhação, muita ofensa, enfim, com barraco e depressão para tudo que é lado. No final, a impressão que fica é que o povo é bem fora da casa mesmo, é bem lost, bem desorientado. E o que é trágico é que as pessoas fora do meio que iam assistir os rapazes da banda acabavam achando que os gays eram exatamente daquele jeito, que eles viam lá no palco. Tanto que na época um crítico chegou a dizer que os rapazes da banda era a primeira peça decente a tratar a experiência homossexual de forma
tão aberta. Por outro lado, no já comentado documentário Making the Boys, o teatrólogo Edward Albee, autor do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, diz que a peça não ajudou em nada os gays serem aceitos na sociedade. Ao contrário, ele diz que a peça causou sérios danos à causa. E ele complementa: eu fui ver os rapazes muitas vezes, e cada vez mais eu via o teatro tomado de héteros felizes que finalmente podiam assistir a pessoas que eles não precisavam respeitar. Diante de todo o bafafá, a peça foi transposta para os cinemas em 1970, com roteiro do próprio Martin Crowley e direção do William Friedkin, que 2 anos depois, em 1972, ganharia o Oscar de melhor diretor pela Operação França, e que depois faria O Ótimo, O Exorcista, e que bem depois, lá em 1980, voltaria a incomodar muito os gays com Os Parceiros da Noite, um filme polêmico que eu gosto demais e que certamente vai aparecer aqui no canal no futuro. Mas voltando aos rapazes, o legal é que para o filme foi contratado exatamente o mesmo elenco que tinha feito a peça no teatro, sendo que para a maioria dos atores o filme foi a estreia deles no cinema. Porém, o fato é que a produção passou por vários percalços até chegar ao set de filmagem, que eu não vou falar aqui para não estender muito o vídeo. E o filme já nasceu fazendo história, tanto que hoje é considerado o primeiro filme de temática 100% gay a chegar ao mainstream. E é claro que por isso ele teve vários problemas. Por exemplo, o cartaz onde dizia "Este é Harold e este é o seu presente" foi recusado em muitos cinemas dos Estados Unidos na época. Também muitos homofóbicos fugiam, voavam do cinema ao verem toda aquela viadagem na tela. Bem, ok, mas qual é a história exatamente? Quais são os detalhes? Quais são os bafões? O que acontece com cada personagem? Bem, é óbvio que eu não vou falar aqui qual é a história do filme para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu o filme. Mas a gente pode sim falar sobre os personagens, e vocês vão ver que alguns são bem estereotipados. O Michael é o dono do apartamento onde tudo ocorre, e para mim é o grande personagem da trama. Ele é aquele tipo de gay cristão que frequenta a missa, mas sabe que nunca vai ser aceito na igreja. Além disto, ele tem que lidar com coisas tipo o medo de envelhecer, depressão, solidão e alcoolismo. O lance é que, à medida em que a noite avança, ele vai ficando cada vez mais perturbado, provocativo, agressivo e até vingativo em alguns momentos. Bernard é o único negro do grupo e aparentemente está de boa com tudo que está rolando. Isto até o momento em que é pressionado a voltar ao passado e se reconectar com a realidade social onde ele cresceu, numa época quando sua família era considerada inferior por serem negros e pobres. A partir daí, a combinação de sentimentos envolvendo racismo, pobreza e sua sexualidade que não pode ser revelada deixa ele abalado ao ponto de ele ficar quase catatônico. O Hank é aquele tipo de gay que facilmente passa por hétero. Ele é professor e no passado foi casado com uma mulher. Hoje ele é divorciado, assumido e apaixonado por um cara que não suporta a fidelidade. Um cara que não consegue ficar só com ele. Ou seja, um grande de um galinha, que no caso é o Larry. Um cara que quer pegar todos e que, apesar de namorar o Hank, acredita que amor e sexo são coisas bem distintas. O Larry teve um breve lance no passado com o Donald, que parece ser o menos entrosado com o grupo. O Donald fica mais na observação, não dá muito pitaco. Ele frequenta analista, então parece que ele guarda seus dramas pessoais mais para serem discutidos em consultório. Diante disto, ele é um cara mais na dele, mais reservado. Bem diferente do Harold, o aniversariante. O Harold é um evento desde a chegada. Ele é cínico, sarcástico, venenoso e não fica sem resposta para qualquer afronta. No seu lado, digamos, mais dark, ele tem que lidar com coisas tipo problemas de autoimagem, depressão, drogas e até chega a falar em suicídio.
O Emory é a bicha festiva, prestativa, efeminada. Ele é aquela mona escandalosa que todo mundo acha divertida, mas que ninguém leva a sério. Isto mesmo quando ela é alvo de um ato de violência absurdo, que seria caso de cadeia hoje em dia. Já o Cowboy Tex é o garoto de programa Boy Magia, e burro na visão dos outros, que é oferecido como presente de aniversário ao Harold. E finalmente chegamos ao Alan, que é o hétero em crise existencial. O Alan foi amigo do Michael na época de colégio, e chega meio de penetra na festa. É claro que, diante de todo o quadro, ele vira um grande estranho no ninho e as coisas acabam não dando certo mesmo. Então, estes são os rapazes. Mas voltando à polêmica, conforme já dito, os gays americanos da época rejeitaram o filme, pois com o nascimento do Gay Pride um ano antes, em 1969, com a revolta de Stonewall, eles não aceitavam mais ver a si mesmos e nem serem retratados como criaturas inferiores e desprezíveis. Isto, mais o fato de que pela primeira vez na história alguém pronunciava a palavra buceta no cinema americano. E é claro, mas todo o hype que o filme trazia da peça de teatro acabou num grande buchicho, numa grande polêmica, num grande bafafá e trazendo, obviamente, mais publicidade e sucesso para o filme. Sucesso este que não foi compartilhado pelos atores que fizeram o filme. Muito pelo contrário. Inclusive, teve o caso de um ator que teve a carreira arruinada, a carreira acabada por causa do filme. Então, vamos dar uma paradinha e vamos dar uma olhada no que aconteceu com cada ator depois de Os Rapazes da Banda, na versão lá de 1970. O Peter White praticamente desenvolveu toda a sua carreira na televisão. Fez pequenos papéis em filmes como Armagedon e no Dave Presidente por um Dia, ainda vive. O Lawrence Luckinbill é casado com a atriz Lucy Arnaz, que vem a ser filha da Lucille Ball e do Desi Arnaz, casal da histórica comédia I Love Lucy. Diz o Lawrence que ele fez bastante cinema. Um de seus papéis foi o de Cyborg no filme Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira, de 1989. Até onde eu saiba, Os Rapazes da Banda foi o único filme que o Frederick Combs participou. Ele atuou mais nos palcos e também foi professor de teatro. Ele morreu de AIDS em 1992. Já o talentoso Kenneth Nelson desenvolveu a carreira mais na TV e no teatro. O único papel importante que fez no cinema foi mesmo em Os Rapazes da Banda. Mas participou de 2 filmes de terror baseados em histórias do escritor gay Clive Barker. Um é o Hellraiser, que eu gosto muito, e o outro é o Raça das Trevas. O Kennedy morreu de AIDS em 1993 em Londres. O Leonard Frey fez um certo sucesso e chegou a concorrer ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1971, pelo seu papel no musical O Violinista no Telhado. Ele morreu de AIDS com 49 anos em 1988. Já o Reuben Green era um modelo que nunca tinha atuado antes. Depois de Os Rapazes da Banda, ele se isolou e pouco se ouviu falar dele. Numa entrevista por volta de 2000, ele fez questão de dizer que não era gay e também se recusou a participar do documentário Making the Boys. Não se sabe se está vivo ou morto, pelo menos eu não sei. Já o Kate Prentice atuou mais na televisão. Também fez uma pequena participação como um cara que quer um lance com Golden Shower com o Al Pacino em Os Parceiros da Noite, que, como eu disse antes, também foi dirigido pelo William Friedkin. Esta foi sua última atuação no cinema e ele morreu de AIDS em 1992. Fazer o papel de garoto de programa arruinou para sempre a carreira do Robert Latourneau. Depois de Os Rapazes da Banda, ele só fez 3 papéis minúsculos em produções de 5ª categoria e acabou posando nu para revistas gays, além de fazer shows em inferninhos e cair na prostituição. Inclusive, num dos programas, acabou brigando com o cliente por problemas de grana, foi para a prisão e lá tentou o suicídio. Ele sempre disse que Os Rapazes da Banda acabou com a carreira dele. Numa entrevista, ele também disse que teve um relacionamento com o ator Christopher Walken e afirmou que o Christopher teve um caso com o ator Robert Wagner, que vem a ser o marido da Natalie Wood. Isto mesmo, vejam só, a grande estrela e amiga do Marty Crowley que ajudou a montar a peça lá em 1968. Aliás, quem curte teoria da conspiração
pode procurar na internet e vai achar histórias dizendo que a Natalie teria pego o Robert Wagner com o Christopher Walken no flagra e que por isto teria enlouquecido e caído no mar. O Latourneau também foi infectado com a AIDS e quando a doença entrou em estágio avançado, ele foi acolhido e cuidado nos seus últimos meses de vida pelo Cliff Gorman e sua esposa até sua morte em 1986. Em 1972, o Cliff Gorman ganhou o Tony, que é o Oscar do teatro americano, de melhor ator pela sua atuação em Lenny Bruce. Ele teve uma carreira longa no teatro e na TV e também no cinema, onde ele nunca foi o protagonista. Mas para mim, ele, um hétero fazendo uma bicha super efeminada nos rapazes, acabou eternizando para sempre o seu talento no cinema. O Cliff foi casado durante mais de 40 anos com a atriz Gayle Gorman e ele morreu de leucemia em 2002. Vejam que tragédia. Mas mudando um pouco o foco, vamos falar um pouco sobre curiosidades a respeito do filme. O título foi tirado de uma fala da segunda versão do Nasce uma Estrela, aquela de 1954 com a Judy Garland. A fala acontece quando a personagem da Judy Garland, antes de ficar famosa, ela tá ali, tá com medo de se apresentar em público, tá com medo de cantar em público. Aí o personagem do James Mason chega para ela e diz para ela ficar de boa, não se preocupar, e quer para ela cantar como se ela estivesse cantando para si mesma e para os rapazes da banda. A trilha sonora é ótima, inclusive tem uma música do brasileiro Sérgio Mendes. Já o maestro Burt Bacharach comparece com uma versão instrumental da sua ótima música The Look of Love, uma música que tinha sido gravada em 1967 pela Dusty Springfield para o filme Cassino Royale e que teve agora, em 2019, uma ótima regravação pelo Lulu Santos no seu álbum Pra Sempre. Este álbum aí que ele dedicou ao seu namorado, o Clebson Teixeira. Outra coisa interessante é conhecermos alguns códigos, algumas referências dos gays da época. Sim, pois se hoje o mundo gay é repleto de divas, códigos, referências, linguagens, é claro que isso também existia naquela época. Só que em Os Rapazes da Banda, nós estamos falando de gays de Nova York que se acham finos, cultos, esclarecidos e que por isso debocham do Ted, o garoto de programa, toda vez que ele não entende alguma coisa que eles estão falando. Eu, dentro da minha ignorância, eu posso dizer que já vi o filme várias vezes e que realmente não entendo tudo que eles dizem. Mas existem dois momentos que eles falam de coisas que eu acho bem bacana. O primeiro é quando eles terminaram de jantar, aí o personagem do Michael chega e diz para eles assim: eu quero dizer para vocês que vocês acabaram de devorar o Sebastian Venable. E aí todo mundo dá risada e o cowboy fica: what the fuck? Que porra é essa? Do que eles estão falando? Pra quem não sabe, o Sebastian Venable é um personagem gay pra lá de bizarro da peça De Repente no Último Verão, do Tennessee Williams, que também virou filme. Lá no final da peça, depois de muitas idas e vindas pelo mundo da excentricidade, da loucura, da lobotomia e até do incesto, a gente acaba descobrindo que o Sebastian Venable tinha sido devorado vivo por um grupo de garotos numa cidade do litoral da Espanha. Bizarro, né? Outro momento legal é quando o Emory, depois de tratar um ferimento no banheiro, ele sai do banheiro e olha na parede onde ele vê um quadro da Gloria Swanson na pele da Norma Desmond, no clássico Sunset Boulevard, ou Crepúsculo dos Deuses. Então, ele olha aquele quadro, se vira para o espelho, olha os seus próprios ferimentos no rosto e altera a icônica frase: estou pronta para o meu close, Sr. DeMille, para eu não estou pronta para o meu close, Sr. DeMille, e nem estarei nas próximas 2 semanas. Eu falei dessa passagem porque o Sunset Boulevard é um filme que eu gosto muito, já vi inúmeras vezes. E nos últimos dias eu fiquei feliz ao ver que o Sunset Boulevard, ou o Crepúsculo dos Deuses, ainda existe como uma espécie de cult gay. A primeira foi quando eu comprei o livro 50 anos de cinema queer e vi que o Sunset Boulevard está tanto na capa do livro quanto em destaque na primeira página do livro.
A outra foi quando eu fui no Memorial do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ver a exposição comemorativa dos 50 anos do movimento de Stonewall e também dos 28 anos do Grupo Nuances, um grupo de militância LGBT aqui de Porto Alegre, com uma bela história de luta, serviços e resistência. E lá, nessa exposição, eles fizeram um tipo de instalação representando, reproduzindo o bar de Stonewall. E do lado daquilo que seria o balcão, eles fizeram uma parede repleta de referências da cultura gay dos anos 60. E lá nessa parede, para minha alegria, constava o Sunset Boulevard, constava o Crepúsculo dos Deuses. Então, agora saindo de lá do filme de 1970, vamos dar um pulo aqui para 2018. Ou seja, exatamente 50 anos depois da estreia da peça em Nova York, lá em 1968. E foi em 2018 que o Brian Murphy, criador de séries como Nip Tuck, Glee e The American Horror Story, juntamente com o produtor teatral David Stone, decidiu remontar os rapazes da banda na Broadway. Agora, claro, numa grande produção. E já prevendo a polêmica que essa montagem, que essa remontagem iria causar, o Ryan Murphy declarou em algumas entrevistas: "Eu sinto que o mundo precisa conhecer mais a história LGBT. Eu sei que Os Rapazes da Banda é uma peça que muitas pessoas consideram problemática quando é vista através do atual prisma da política gay. Mas eu sempre me interessei pela história LGBT. E então eu penso que este é um bom motivo. Penso que este é um bom ponto de partida para remontá-la." E diz mais: "A importância dos Rapazes da Banda não pode ser subestimada. Em 1968, Marty Crowley fez história ao levar a voz dos homens gays aos palcos, nesta obra radical, totalmente honesta e perversamente engraçada." E termina: "A peça inovou ao explorar e explicitar o modo como os gays tratavam uns aos outros e como eles se sentiam sobre eles mesmos na época. E embora algumas atitudes tenham mudado positivamente, é importante nos lembrar do que superamos e de o quanto mais precisamos avançar." E o produtor David Stone complementou: "Tudo mudou e nada mudou." Só que dessa vez, ao contrário de lá em 1968, eles decidiram que todos os atores que iriam participar dessa remontagem na Broadway, todos os atores deveriam ser gays assumidos. Então, o elenco ficou assim. O Brian Hutchinson é um ator mais de teatro. No cinema apareceu no Ponte de Espiões, no Um Conto do Destino e outros. Na TV em séries tipo Jessica Jones e no Lei e Ordem. O Andrew Rannells ganhou um Grammy pelo álbum do musical The Book of Mormon e concorreu ao Tony de melhor ator por este mesmo musical. Faz muito teatro, faz TV e apareceu no filme Um Simples Favor. Quem viu a série Desperate Housewives se lembra dos gêmeos diabinhos, filhos da Lynette. Os atores eram o Charlie Carver e seu irmão Michael Carver. Depois de crescerem, eles apareceram juntos no Teen Wolf e outros. O Charlie é gay e o Michael é hétero. O pai dele se assumiu gay quando eles tinham 12 anos. O Jim Parsons é o famoso Sheldon da série The Big Bang Theory. Ele já ganhou o Emmy e o Globo de Ouro várias vezes por conta desta série. Ele é um ícone nerd e tem legiões de fãs por todo o mundo. O Matthew Bomer fez a série White Collar. Também apareceu no Glee, no Magic Mike, no American Horror Story e até no Massacre da Serra Elétrica. O Michael Benjamin Washington foi premiado no teatro, onde fez, entre outras coisas, Mamma Mia e A Gaiola das Loucas. Na TV fez The Unbreakable Kimmy Schmidt, Glee e Lei e Ordem. E também apareceu no filme Amor e Outras Drogas. Na TV, o Zachary Quinto fez 24 Horas, Heroes, American Horror Story, entre várias outras coisas. No cinema, ele é nada mais nada menos que o Sr. Spock da nova versão da saga Jornada nas Estrelas. Lá em 1999, o Tuck Watkins participou do primeiro filme da Múmia. Depois participou do Desperate Housewives, do Parks and Recreations e do Where the Bears Are, uma série gay só com atores ursos. No teatro, o Robin Jesus fez coisas como Aladdin, Rent e Wicked. Ele tem uma alter ego meio drag queen e ele também faz shows no estilo cabaré. E então, com este elenco, que Os Rapazes da Banda reestreou com toda a pompa no Teatro Stange na Broadway em 2018. Exatamente para comemorar os 50 anos da estreia da peça lá em 1968.
Uma das peças de divulgação dessa remontagem era um pôster onde trazia uma foto de todo o elenco, encabeçado por palavras como bicha, viado, maricas, fadinha, fresco e outros. E deste pôster saiu essa camiseta aqui, bem legal, que era vendida no teatro para um povo, digamos, mais assumido. Enfim, o fato é que a crítica caiu de joelhos e a temporada foi um sucesso estrondoso. Tanto que agora, em 2019, Os Rapazes da Banda ganhou o Tony de melhor remontagem na Broadway em 2018. Então, depois desse pequeno histórico, finalmente chegamos a esta refilmagem que está rolando aí na Netflix. E cuja estreia está prevista para 2020, ou seja, exatamente 50 anos depois da estreia do filme nos Estados Unidos, lá em 1970. E da mesma forma como o filme foi feito lá naquela época, vai ser feito agora também. Ou seja, o mesmo elenco que interpretou Os Rapazes da Banda no teatro, vai interpretar no cinema, vai interpretar na Netflix. Isso é uma coisa bem bacana, porque a gente vai ver um elenco totalmente gay interpretando a peça no filme. E eu confesso que estou muito ansioso para ver essa refilmagem. Eu acredito que vai dar, sim, muito o que falar. E para acabar, eu vou dar a minha opinião pessoal. Bem, o fato é que a primeira vez que eu vi Os Rapazes da Banda, eu era bem mal assumido, estava bem dentro do armário. E achei que aquilo que eu estava vendo no filme, que aquilo que o filme mostrava, era bem a realidade de como os gays são. Inclusive, quando eu vi aquele final horroroso, eu pensei, é bem isso aí mesmo. Gay é a treva, gay é de última, ser gay não dá com nada. Anos depois, já bem assumido, eu revi o filme e achei uma droga. Achei preconceituoso, negativo, uma bosta, um lixo total. Mas hoje, mais maduro, mais tranquilo, quem sabe, eu revejo o filme e gosto muito. Eu vejo Os Rapazes da Banda como um filme pioneiro, um filme ousado, um filme que realmente quebrou tabus e que fez história. No já citado várias vezes documentário Making the Boys, que vale muito a pena ver, tem vários comentários de gays da época que falam sobre o espanto, o choque e até a alegria que o filme provocou quando foi lançado nos cinemas lá em 1970. Um deles, inclusive, disse que foi ver o filme com seus amigos héteros e que esses amigos ficaram perturbados, ficaram chocados quando viram toda aquela depressão na tela. E então, depois do filme, eles chegaram para esse amigo gay deles e perguntaram se ele se sentia depressivo. E ele disse que sim, que se sentia depressivo sim, só que ele nunca tinha tido coragem para falar a respeito com eles, com os amigos héteros. O que aconteceu é que esses amigos héteros acabaram acolhendo ele e ele agradece aos Rapazes da Banda a oportunidade de poder se abrir com os amigos dele. Já o ator Lawrence Luckinbill disse que perdeu as contas das vezes que algum cara chegava nele e dizia que tinha se inspirado no personagem dele, no Hank, dos Rapazes da Banda, para se assumir e mudar de vida. Outras pessoas dizem que sim, que os Rapazes da Banda contribuiu para a construção do movimento de Stonewall, mesmo que por vias tortas. E voltando para a minha opinião, eu acho que os Rapazes da Banda levanta outras questões que merecem ser pensadas. Por exemplo, hoje os gays estão imunes à depressão, estão imunes ao armário. Hoje nós podemos dizer que temos uma comunidade unida, empoderada, quem sabe festiva, e não existe dentro da comunidade preconceito com as chamadas bichas burras, bichas loucas, bichas efeminadas, bichas velhas, bichas pobres, bichas pão com ovo. E nesse sentido, não existe dentro da comunidade coisa do tipo deboche, maldade, crueldade e hostilidade? Pois então. Mas antes de terminar, só um adendo rápido. O Marty escreveu sim uma sequência para Os Rapazes da Banda, que no caso se chamou The Man from the Boys, que foi uma tentativa dele de fazer um meia-culpa, uma tentativa dele de se redimir das feridas que ficaram abertas dos Rapazes da Banda. Só que o The Man from the Boys foi massacrado pela crítica e resultou num retumbante fracasso. Enfim, ele não precisava disso mesmo. E finalmente, vamos parar por aqui. Eu acho que sim, que nós teríamos mais algumas coisas para falar sobre os Rapazes da Banda, mas acredito que deu para termos um panorama geral. Então, abração a todos e até o próximo vídeo do Mundo Queer.